A Lady Gaga, ela parece não esconder os seus vínculos com esse ocultismo. Ela, em algumas entrevistas, usa até a expressão, em vez de falar "eu juro por Deus", ela fala "I swear to Lucifer", né? "Eu juro por Lúcifer", está repreendido em nome de Jesus. Parece que é explícito, né, o serviço que ela está fazendo em favor dessa agenda da Era de Horus ou da Era de Aquários, né? Que na prática é a mesma coisa. Os clipes, né? Você vê o clipe, ela tem um clipe chamado Judas, por exemplo, onde aparece explicitamente a figura do Baphomet. A gente vê a Madonna também usando várias simbologias do olho que tudo vê, né? Isso vai criar um mapa simbólico que é um texto a ser interpretado. Uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi na minha vida foi uma palestra do Léo Zagami, que a gente já falou muito sobre ele aqui essa semana e na semana passada. É um cara que foi grau 90 do antigo primitivo rito de Mênfis e Misraim, foi envolvido com vários grupos esotéricos na Itália, é membro, né, descendente da família real italiana e britânica, e ele falou que a comunicação da elite é por símbolo. Se você não entende esse símbolo, você não entende o que eles estão fazendo, falando e planejando e programando. Quando você entende esses símbolos, você consegue interpretar o que está sendo preparado, ok? Então, quando você olha um clipe como o clipe Judas da Lady Gaga, ou como o clipe Abracadabra que ela fez, está repreendido também em nome de Jesus, esse clipe pesadíssimo também, né? Você percebe que ali você tem um mapa simbólico a ser interpretado. Quem é esclarecido e iniciado nisso consegue ler essas mensagens, quem não consegue. Então, muitas vezes, os cristãos, por exemplo, sendo completamente ignorantes nesse sentido, não praticando aquilo que a Bíblia ensina, examinar todas as coisas e retenha o que é bom, não praticando aquilo que a Bíblia ensina, né, para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, porque não ignoramos seus ardis, não praticando aquilo que a Bíblia ensina, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Essa falta de discernimento espiritual da igreja de hoje, essa falta de enfoque da igreja de hoje na área de batalha espiritual, as igrejas hoje perdendo completamente a visão de batalha espiritual, torna o cristianismo presa fácil para esses predadores das sombras, né? Essas corujas e águias das trevas. Você está cantando uma música que invoca o traidor de Cristo e nem percebe. Judas, a música que zomba de Cristo e exalta o traidor. Você está cantando uma música que invoca o traidor de Cristo e nem percebe. A música Judas, de Lady Gaga, não é uma obra de arte. É um ataque espiritual, uma zombaria direta contra o Filho de Deus. Uma adoração disfarçada ao homem que vendeu o Salvador. Na letra, Gaga diz: I'm in love with Judas. Eu estou apaixonada por Judas. Ela repete isso como um mantra, uma declaração emocional, uma confissão íntima. Mas o que parece só provocação é, na verdade, adoração. O clipe é um ritual disfarçado. Lady Gaga se veste como uma mistura de Maria Madalena e sacerdotisa pagã. Judas aparece como um motociclista sensualizado. Jesus é representado de forma fraca, submisso, passivo. Enquanto isso, Gaga dança entre os dois. Beija Judas, trai Jesus e repete: eu ainda o amo. Isso é uma blasfêmia ensaiada. A coreografia imita rituais antigos, círculos, invocações e inversões de símbolos sagrados. Ela entra no mar como se estivesse sendo purificada pelo pecado, mas em vez de ser batizada em nome de Jesus, ela emerge como serva do traidor. Rituais satânicos funcionam assim: escolhe-se um símbolo cristão. Ele é distorcido, erotizado, profanado. O ritual é feito em público, com música, dança e repetição. Quanto mais pessoas assistem, mais energia é liberada. Isso é magia ritualística. O palco vira altar. O público vira congregação. A artista vira sacerdotisa. E as ondas sonoras. As músicas não são neutras. As ondas sonoras vibram no espírito humano. Ritmos, timbres, batidas repetitivas e determinadas frequências ativam o emocional, o instinto, o inconsciente. E quando isso é combinado com letras que glorificam o mal,
Você tem um feitiço moderno embalado em música pop. Literalmente, a sua alma dança enquanto o seu discernimento morre. Por que milhões vão defender Lady Gaga? Porque ela não quer só atacar Jesus. Ela quer conquistar os filhos dele. Lady Gaga já disse em entrevistas que sente uma presença espiritual ao compor. E em outra ocasião, relatou paralisia noturna e experiências com espíritos durante turnês. Ela é tratada como gênio criativo, mas seus bastidores cheiram a enxofre e muitos vão defendê-la, porque o espírito do anticristo já opera neles. O alerta final não é só uma música, é uma declaração espiritual, é um pacto feito com a boca, é uma zombaria que atrai juízo. Se você canta Judas, você está dizendo, eu escolho o traidor. E quem escolhe Judas, rejeita Cristo. O que fazer agora? Apague essa música da sua vida, renuncie cada letra que glorifica o mal, santifique sua playlist, repreenda essa influência da sua casa e família, porque no fim, Jesus não dividirá o trono com Judas. Or die. Bom, a gente começa com a imagem vindo de baixo para cima. O que eles estão fazendo já de início é mostrando que nós que estamos assistindo estamos embaixo. Alguém superior está ali em cima, a ponto de que a câmera tem que subir para chegar até essa entidade. Pelas roupas vermelhas, nós podemos decifrar de quem estamos falando, principalmente quando olhamos o chapéu. Eu já vou revelar de quem nós estamos falando nesse momento, mas eu acredito que você já tenha uma certa noção. A categoria é Dance ou Morra. Isso é mais ou menos o que nós temos entregue pela indústria da música para essas marionetes como a própria Lady Gaga. Ou você faz parte desse pacto, ou sai fora. Ou dance a nossa dança, ou morra. A palavra abracadabra, ela vai dizer muito. Ela não é apenas uma palavra ocultista, uma palavra que tem magia, podemos dizer assim, magia negra. E, além disso, ela trabalha em conjunto com tudo que nós estamos vendo, ouvindo e, principalmente, muitas vezes, não enxergando com os olhos, mas apenas com o subconsciente. Nessa imagem que eu pausei aí, nós podemos ver o chapéu desse personagem inicial, que está em patamar superior. Isso nos lembra muito a pele de um dragão. Então estamos falando do próprio Satanás. O dragão que está descrito no livro de Apocalipse faz essa afirmação aí para a própria Lady Gaga. Ou dance ou morra. Quando olhamos para o dragão no livro de Apocalipse, aquele que vem para enganar a todas as nações, estamos falando de dualidade. É por isso que no próprio clipe da Lady Gaga, nós iremos ver as cores preta e branca, homem e mulher e seres, de certa forma, andrógenos como o próprio Baphomet. Ela apontando para cima em diversas vezes do clipe, apontando para baixo, ou seja, fazendo uma referência, um ritual praticamente de invocação do próprio Baphomet. Satanás, nesse momento, então, diz a eles, ou dance ou morra. Isso é o que a indústria da música está oferecendo. Começam a fazer o seu ritual de invocação. Eles dizem a palavra abracadabra 3 vezes. Aqui, nessa imagem pausada, nós podemos ver o símbolo que, teoricamente, estão fazendo. Todos eles, inclusive a própria Lady Gaga, de uma forma maior, pois ela é a personagem principal nesse vídeo, mas todos eles fazendo o principal símbolo daquela sociedade dos construtores que nós já conhecemos, que tem a pirâmide e o olho que tudo vê, pois esse é o símbolo do próprio antimessias, o próprio anticristo, que vem tentando ser como o próprio Messias para iludir as pessoas, enganar e, de certa forma, irá ser onisciente, onipotente e onipresente, assim como o Criador, mas pelo meio da tecnologia. Então, o símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê
é o símbolo do próprio anticristo. É por isso que esses caras estão trabalhando dessa forma, tá? A palavra abracadabra, ela começa, de certa forma, sendo utilizada por povos antigos com um significado: eu crio enquanto falo. E muitos deles tinham a palavra abracadabra pelo certo poder que eles acreditavam que essa palavra trazia, pois é uma palavra ocultista, sendo usada como, por exemplo, uma palavra que poderia trazer proteção e cura de doenças. Eles acreditavam que, ao colocar a palavra abracadabra em uma pirâmide de cabeça para baixo, por exemplo, e ir retirando cada uma das letras, nós conseguíamos aí nos curar até o final. É o que eles imaginavam. Eles conseguiam se curar até o final, né? E aqui nós podemos ver que ela, colocada dessa forma, pode ser lida de muitos ângulos. É uma palavra que tem uma simbologia ocultista e é uma palavra cabalística também. Por isso que você vê muitas vezes ela naquele selo de Salomão, qual chamam aí erroneamente de estrela de Davi, onde essa palavra é colocada dentro da estrela ali, e muitas pessoas acreditam, até hoje ainda, que essa palavra possa trazer algo benéfico, mas não. Estamos falando de ocultismo, certo? Vamos continuar agora aí, para que você possa entender. Então, eles fazem isso 3 vezes e começam a dançar. A própria Lady Gaga, nesse momento, reluta. Ela continua naquela posição, o que chama a atenção do próprio Satanás. E aí, o próprio Satanás, aquele que está controlando a indústria da música, principalmente pela sua baixa frequência musical, olhando para ela. Até que ela começa. O demônio se vira, ou seja, pague a taxa aos anjos, fazendo círculos nas nuvens. E mantenha foco na distância quando esse demônio se vira para você. Aqui nós temos, de certa forma, uma programação neurolinguística se iniciando. A baixa frequência musical, nós temos ela falando palavras que vão agora ressoar subliminarmente na mente das pessoas e, inclusive, quando ela se movimenta. Olha isso. Esse cara aqui, mais uma vez, fazendo um gesto de uma pirâmide. Essa outra mão para cá, de meia meia, faz referência ao próprio Hassatan. E, de certa forma, nós temos uma mão virada para cima, outra mão virada para baixo, meio que subliminar, também fazendo referência à dualidade. Mas pense bem, um cara como esse aqui, onde colocaram algo na cabeça dele aqui para que ele fique careca, uma maquiagem, um ser quase que andrógeno também, fazendo referência a isso, como muitos outros no clipe, tá? Por que esse cara estaria parado assim? Justamente para trabalhar na programação neurolinguística, na sua perspectiva de cérebro. Vamos entender. Cérebro e visão, e você compreenderá o que está em seu coração hoje. Perceba o que ela está dizendo. Ou seja, ela quer que você coloque algo em seu coração. As escrituras, elas deixam muito claro para nós que quem habita verdadeiramente em nosso coração é o próprio Messias, é o Criador. Principalmente após o momento em que ele diz está consumado. A partir dali, o Espírito Criador passa a habitar em nós. Mas esse clipe quer, de certa forma, trabalhar na sua perspectiva para cortar a sua ligação com o próprio Criador. Como assim? Vamos continuar. Perceba que ela quer que você guarde essa energia. E quem são eles? Energia de anjos caídos em seu coração. Vamos continuar, vamos entender. Sob a magia escura do luar, tá? Guarde-me em seu... Estamos falando de trevas. Então, você percebe que, por mais que eles estejam de branco, com uma cruz no peito, já veremos isso, estamos falando de anjos caídos, os quais querem cobrar uma taxa para que você possa ter, para que ela possa ter. Entendemos que essa coreografia está representando anjos caídos, tá? Vamos continuar. Agora o ritual de invocação começa. Essa parte aí mostra claramente a própria cruz de ponta cabeça, a cruz que está em seu peito. Nós temos aqui a cruz utilizada pela própria Lady Gaga, aqui cérebro e coração, aonde o coração é a emoção, é o emocional,
representa o espírito aonde o próprio Messias e o Criador habita. Efésios 3,17 diz que Cristo habita pela fé em nossos corações. Em 2 Coríntios, 1º capítulo, versículo 22, diz que foi selado espiritual. A cruz, ela trabalha com uma linha que vai trazer essa ligação entre cérebro e coração, matéria e espírito, entre você e o Criador. Porém, esse corte na horizontal é o corte que tira a sua ligação com o próprio Criador. É por isso que ela tem um corte justamente aqui, acima do coração, quase que na linha dos ombros. A cruz de cabeça para baixo é um sinal de invocação e um sinal que faz com que você quebre a ligação com o Criador. Então é exatamente isso que eles estão trazendo de forma subliminar aqui para as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, que gostam. Quebrando a ligação com o Criador, invocando o espírito de Satanás, que é o que ela quer que você guarde no seu coração. Olha como ela está meio que em transe, e na sequência ela passa a fazer aqui o sigilo de Lúcifer, tá? Essa imagem representa o sigilo de Lúcifer, fazendo uma referência ao próprio 666 também. A cabeça dele, se você observar, algo realmente muito, muito estranho, como se fosse uma serpente saindo daqui, que vai lembrar os chifres do próprio Baphomet, e o símbolo que eles estão fazendo é esse sigilo. O sigilo de Lúcifer, ele é também representado como o nosso próprio campo de visão, cérebro, olhos. Ou seja, a luz, ela vai entrar pelos nossos olhos e o nosso cérebro vai então determinar o que você está sentindo, cheirando, tocando. Os seus sentidos serão criados pela luz. Você não vê a completa realidade. A luz entra e o seu cérebro cria. É por isso que esse símbolo que faz referência ao nosso campo de visão óptico, se você colocar aí no Google o campo de visão, você vai ver como é o processo de entrada de luz nos seus olhos e a criação das imagens e de todos os seus sentidos no seu cérebro. Você vê que isso faz uma referência ao próprio sigilo de Lúcifer, que é o que ele está fazendo. Porque esse ritual envolve mexer diretamente com a perspectiva de visão de cada uma das pessoas, moldar aquilo que eles querem que você passe a enxergar, cortando o seu contato com o próprio Criador. Eles estão mexendo com a sua perspectiva de visão. Então, abra os olhos para toda morte ou amor essa noite. E, na verdade, o amor não é pelo Criador, é pelo próprio dragão, pelo próprio Satanás. Clipe extremamente pesado desse jeito aqui, fazendo uma referência ali até aquele filme do Exorcista, né? Que é, na verdade, quando ela começa a demonstrar que esses que estão de branco são anjos caídos. Então, apenas o clipe e nós já veremos onde, tá? Então, a mãozinha apontando, né, os seus dois dedos para cima, representando a dualidade de Baphomet e fazendo a invocação também do próprio Baphomet mais uma vez. Isso tudo temos em menos de 3 minutos de vídeo aí no clipe dela. Agora sim, agora entra a Dama de Vermelho com seus demônios. Estamos falando da Grande Babilônia, descrita também no livro de Apocalipse. A própria prostituta, né, aquela que está assentada. Envolve a religião. Parece que essa galera aqui é muito mais religiosa, entre aspas, do que pessoas que se dizem religiosas, porque só vivem trabalhando em cima disso. Vamos continuar. Anjos caídos. Estamos vendo eles lançando, olha isso, hora de lançar o seu feitiço essa noite. Então eles prepararam toda a sua perspectiva, cérebro óptico, prepararam ali o sigilo de Lúcifer, cortaram o seu contato com o Criador e vão lançar um feitiço. E o feitiço vem do próprio nome do clipe, tá? Então, para mim gravar isso aqui é algo pesado. Eu recomendo que você também assistindo junto comigo, entendendo que é importante entender isso aqui. É importante se blindar. Me diga aí nos comentários o que você achou do clipe de Lady Gaga. Conseguiu compreender por completo todo esse ritual, aonde ela sela novamente o seu pacto satânico, aonde ela invoca a dualidade, o pecado da dualidade, o próprio Baphomet, Satanás e o próprio sigilo de Lúcifer, cortando o contato ali entre você e o Criador. Lady Gaga. Ela pousou no aeroporto do Rio de Janeiro na madrugada de terça-feira, no dia 29 de abril de 2025. Curiosamente, já iniciou fazendo os seus rituais ocultistas.
Ela pediu que, no momento em que ela pousasse e descesse do aeroporto, desligassem todas as luzes do próprio aeroporto. Ela faz isso porque ela é uma sacerdotisa das trevas. Ela não quer luz. Parece algo bobo, algo banal, e a maioria das pessoas nem mesmo entendeu o porquê ela fez isso. Mas o nosso país, nesse momento, está sendo palco, mais uma vez, para um satanismo descarado e que só traz, de uma forma muito clara, coisas negativas para toda essa população. A musa do pop, que chegou ontem cheia de mistérios, né, pediu para apagar as luzes do aeroporto do Galeão para que ela pudesse passar. Nos próximos dias, estaremos vendo o show de Lady Gaga no Brasil. Eu voltarei aqui para fazer um vídeo, abrir os seus olhos, mostrar cada um desses detalhes, se eles permitirem que o meu vídeo fique no ar. Mas, de uma forma ou de outra, esse canal aqui está completamente em uma bolha e possivelmente pode ser que seja um dos últimos dias desse canal. Então, faça parte do canal secreto, porque lá nós estaremos sempre juntos e o conteúdo que eu não posso postar aqui, eu estarei postando por lá. Valeu e até o próximo vídeo. Dance or die. A série The Chosen, transmitida pelo Netflix, tem chamado a atenção de muitas pessoas desse meio religioso. Um exemplo prático, o pessoal anda assistindo aquela série The Chosen. Sim. E tem gente furioso. Só no The Chosen que tem, não é pelo bíblico. Virou uma série pop. Só podemos concluir que ao católico não convém assistir ou recomendar a série The Chosen, sob o risco grave de prejuízo à fé. Mas a pergunta é, por que muitos dos líderes religiosos não gostam que você assista a série The Chosen? Isso é uma sensação no mundo inteiro. Não é a parte bíblica, as inserções, as conjecturas. É você pegar um livro de Dan Brown, The Da Vinci Code, ou o Código da Vinci, e aí você vai assistir o filme. Aí quem lê o livro fala, calma, o livro é de um jeito, o filme é de outro. A série The Chosen realmente tem dentro dela muitas informações que não estão descritas no Evangelho. Porém, quando nós assistimos e vemos isso de uma forma muito mais fácil do que ler, a nossa curiosidade desperta, e uma das primeiras coisas que boa parte das pessoas estão fazendo é cair para a leitura. E é exatamente isso que eles não querem que você faça. Eles não querem que você leia as Escrituras, eles não querem que você assista e enxergue coisas que você não havia enxergado. Quer um grande exemplo? A passagem da mulher samaritana. Olha como é que eles colocam essa parte. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Opa, olha o que a série colocou. O próprio Cristo dizem isso porque o templo está lá, explicando. Isso está escrito? Isso não está escrito. É a verdade? É a verdade. Quando estamos falando de Jerusalém, estamos falando do templo. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. Cristo pregou contra o templo, os apóstolos pregaram contra aquele templo
de pedra contra aquele templo físico. Não é à toa que, em certo momento, quando os apóstolos se admiraram com aquela construção que demorou mais de 40 anos para que os homens a fizessem, Cristo olha para eles e diz: olha, disso aí não sobrará pedra sobre pedra. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Perceba, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? As pessoas pensam isso hoje. Quando você precisa, se você está no sistema religioso, você vai para onde? Você não faz aquilo que Cristo lhe ensinou. Orar dentro do seu quarto. Você vai lá para o culto, pede. De certa forma, algumas pessoas fazem barganhas, oferecem dinheiro em troca de bênçãos. Qualquer lugar. Deus é espírito. Em qualquer lugar, olha como ele diz, Deus é espírito, em qualquer lugar. E não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. O templo físico acabaria no momento em que ele disse está consumado, para que o verdadeiro templo do Criador, o nosso corpo, se sobreviesse e que não se adorasse mais ao Pai em templos físicos ou no monte como os samaritanos pensavam que era necessária a adoração, mas sim em verdade e em espírito. Vamos continuar aí. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Percebe? Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. No final, ela questiona ele de novo. Isso não está escrito. Em espírito e em verdade, ele confirma. Sim, em espírito e em verdade. Olha o que ela vai dizer. Não será só sobre montanhas ou templos? Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Não será somente sobre montanhas ou templos, e ele diz logo, só o coração. Cara, isso aqui eu achei fantástico. Então, um pequeno exemplo. Por que líderes religiosos não querem que você assista a isso? Muitos não conseguem compreender por conta do engano do próprio sistema religioso que foi colocado aqui em cima. E essa é a grande apostasia. Mas isso aqui, para as pessoas que têm sede, estamos falando da mulher samaritana, de água, da água viva, aqueles que têm sede dessa verdadeira água, sede de verdade, enxergando, vão até aqui e fecham o raciocínio, compreendem uma verdade que depois disso ninguém as tira. Se você bebe essa água viva, nunca mais você terá sede. Ninguém consegue tirar isso de você. Então, abra os seus olhos. Não vá na conversa de líderes religiosos. Estude. Estude em vídeo, caia para a leitura, questione, pergunte e não tenha medo de se arrepender, mesmo que você já tenha participado de todo esse engano atual. Valeu! Você perguntou por que eu me virei contra a Umbrella e eu prometi a você uma resposta. Assim que o T-Vírus foi liberado, um arquivo secreto foi copiado ao meu streaming de dados. Era uma gravação de uma reunião do alto comando da Umbrella, ocorrida 17 meses antes do surto viral. Estamos aqui hoje, não só para falar sobre o futuro dessa companhia. Estamos aqui para falar do destino dela. Estamos aqui para falar do fim do mundo. Nós estamos à beira do Armagedon. Doenças para as quais não temos cura. Estados fundamentalistas que querem nossa destruição. Potências nucleares sobre as quais não temos controle. E mesmo que naveguemos por essas águas perigosas, enfrentamos ameaças ainda mais inevitáveis. O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. Isto não é uma conjectura. Isso é fato. De um jeito ou de outro, nosso mundo está chegando ao fim. A pergunta é: esse será nosso fim? O que você propõe? Eu proponho que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Um apocalipse orquestrado que limpará a Terra de sua população, mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos. Isso já foi feito antes, com grande sucesso.
Os escolhidos vão superar a tempestade, não em uma arca como no livro do Gênesis, mas em terra firme, em segurança. E quando acabar, nós emergiremos numa terra purificada, que depois poderemos reformar como quisermos. E como você pretende realizar isso? Os meios de nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresento a vocês o T-Vírus. Liberaram de propósito. Quando essa gravação foi carregada em meu streaming de dados, gerou um grave conflito em minha programação. Eu fui criada para servir a Umbrella Corporation, mas eu também fui programada para valorizar a vida humana. O Dr. Isaacs permitiu que o vírus escapasse. Ele assassinou mais de 7 bilhões de pessoas. Um apocalipse orquestrado. Lady Gaga usou o sigilo de Lúcifer para fazer um ritual de invocação no clipe Abracadabra. Ou seja, a frequência baixa do clipe de Lady Gaga, na verdade, é um ritual de invocação. A baixa frequência musical, as palavras que ela está colocando, dizendo, soltando ali, e principalmente a simbologia ocultista. Por exemplo, o sigilo de Lúcifer, que é esse símbolo que você está vendo aqui em determinado momento do próprio clipe de Lady Gaga, ele faz referência ao nosso campo de visão óptico cerebral. O de visão cerebral é uma representação, o que mostra que você não vê a completa realidade. A luz entra pelos seus olhos e faz com que o seu cérebro crie a realidade. O que você sente são apenas estímulos cerebrais. O que eles estão fazendo é tentar mudar a sua perspectiva de como você enxerga as coisas e como, principalmente, você se afasta, se desconecta do próprio Criador. Eu vou lhe mostrar como o Brasil está sendo palco de um dos maiores rituais ocultistas que está se iniciando exatamente agora. Eu quero que você nesse momento dê uma olhada nessa imagem aí. Nessa imagem sombria você está vendo Lady Gaga e Marina Abramovic. Elas estão executando nada mais nada menos do que um ritual que se chama Spiritual Cooking. Um ritual onde celebridades de Hollywood, celebridades da indústria da música e até mesmo lideranças mundiais participam de forma subliminar, de forma oculta. Eu não sei se você sabe, mas esse ritual veio a ser exposto há alguns anos atrás com e-mails que vazaram de Hillary Clinton, ex-mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Poucos sabem das sombrias informações que existe envolvendo tudo isso. No ano de 2016, durante a campanha de Hillary Clinton, centenas de e-mails foram vazados de dentro do gabinete dela. Um dos nomes principais nesses e-mails era o nome de John Podesta. Esse cara era nada mais nada menos do que o assessor-chefe de Hillary Clinton. Envolvido com muitos outros políticos, John Podesta teve inúmeros e-mails vazados e que, junto com ele, outras pessoas, como por exemplo o seu irmão Tony Podesta e Marina Abramovic, se comunicavam de uma forma inusitada, estranha. O termo pizza foi utilizado diversas vezes de uma forma em que o contexto desses e-mails realmente não fazia sentido. Não somente o termo pizza, mas como outros termos, conforme você está vendo aqui. O termo hot dog, por exemplo, o termo cheese, entre outros. Esses caras simplesmente transformaram tudo isso em uma grande teoria da conspiração que se chama Pizzagate.